A Deus hoje pelos pais da nossa igreja, louvado seja Deus. Lembrar que terça-feira nós temos o nosso pequeno grupo evangelístico lá na casa da Elias e da Alzira. E para nossa meditação nessa hora, Jonas capítulo 3, nós vamos ler do 1 ao 10. Vamos orar mais uma vez. Senhor, que o teu Santo Espírito ilumine nessa hora a explanação da tua palavra e que a tua palavra fortaleça a nossa fé. Assim nós oramos e nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Jonas 3, então, do 1 ao 10. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante 1 dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres: não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Palavras do Senhor. Quando Deus quer mudar um cenário, Ele não começa com um movimento, como muita gente pensa. Ele levanta uma pessoa. O movimento nada mais é do que a aglutinação de pessoas que Deus foi individualmente tocando, levantando para que aquilo aconteça. A história está cheia de exemplos de pessoas que sozinhas foram transformando o mundo, chamando outras pessoas para transformar o mundo. Foram vozes solitárias que clamaram no deserto, mas que conseguiram reverberar mudanças e transformações. Perseveraram e ao longo da estrada encontraram aliados, pessoas que também tinham as mesmas preocupações e juntos somavam esforços, até que transformaram e abençoaram vidas e sociedades inteiras. Louvado seja Deus. Chamamos essas pessoas de heróis, muitas vezes, porque sozinhos nós não podemos fazer muita coisa em todas as áreas da nossa vida. O que não podemos também é nos intimidar e nos desencorajar por causa disso. É um pouquinho todo dia, um pouquinho cada um, e assim vai se juntando. Quando a gente olha para Jonas, e é isso que eu gostaria que você, junto comigo, aprendesse hoje, com o sucesso da sua pregação de uma única pessoa, A gente já viu que Jonas, quando ele recebeu o seu chamado, ele correu de Deus, depois ele correu para Deus, e hoje nós vemos ele correndo com Deus, e o quanto isso é transformador. Porque o que uma pessoa sozinha, correndo com Deus, pode fazer? Não sei se você pensou nisso, mas o maior avivamento da história aconteceu em Nínive, através da vida de uma pessoa, sozinha.
né? Começou com Jonas, com um homem que se arrependeu de ter corrido de Deus, que correu para Deus e que agora passa a correr com Deus, a falar da mensagem do Senhor. E pode muito uma pessoa que corre com Deus. Uma pessoa que corre com Deus pode ser a chave, por exemplo, do avivamento da casa dela, da sua própria família, da igreja dela, onde ela está, no ambiente de convívio dela, no trabalho dela, na faculdade, no país dela e assim por diante. Às vezes, sabe que sozinho a gente não pode fazer muita coisa, mas se nós não começarmos a correr com Deus sozinhos, a gente não vai correr nunca. Então, algumas pessoas olhando ao redor do local onde você trabalha, por exemplo, você pode ficar intimidado com tanta impiedade, com tanta dificuldade, né? Fala assim, mas eu não sou capaz de mudar esse ambiente, essa realidade, eu não tenho força para isso. O que poderia um cristão ou uma cristã fazer em tal situação? E aí nessa hora é necessário correr com Deus. É se juntar a Deus e fazer o que Deus quer que você faça. Olha para o exemplo de Jonas. Olha só. Vamos ver o que ele sozinho aqui, correndo com Deus, conseguiu fazer. Há duas verdades fundamentais para as quais aqui eu chamo a sua atenção no dia de hoje. Quem corre com Deus pela transformação do mundo, da sua família, do seu trabalho, da sua própria vida, enfim, precisa, primeiro, corrigir os seus caminhos. E segundo, conferir a ação de Deus. Quem corre com Deus deve fazer a sua parte e crer na ação de Deus, porque Ele vai fazer parte dele. E olha só, então, vamos pensar, corrigindo seus caminhos. Quando a gente olha para Jonas, tem duas coisas muito importantes nessa narrativa que nós lemos, que a gente tem que tirar para nós. Ele agarra a oportunidade e ele aceita a obrigação. Olha só, a oportunidade veio para Jonas e ele tinha que agarrar a oportunidade. Lembra lá, Jonas 2, a gente vai voltar um pouquinho aí, no verso 10, vai dizer assim, ó, e o Senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. E aí olha no 3:1 que nós lemos, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com essa ordem. A graça de Deus se manifestou abundantemente de duas maneiras na vida de Jonas. Primeiro, ele recebeu um livramento milagroso de Deus. Lembra? Depois de ser centrifugado, tratado, trabalhado lá, né? Ele é liberto da barriga do peixe. E segundo, ele recebeu pela segunda vez a palavra do Senhor. Então, a oportunidade não era apenas a de ser são e salvo, de recomeçar a sua vida. Não era para Jonas seguir vivendo de qualquer jeito, desnorteado, fazendo o que desce na cabeça. Não, seguindo apenas o seu coração. Jonas deveria reavaliar sua rebeldia. Ele devia rever os seus caminhos, fazer uma autoanálise e refazer a sua história de acordo com o quê? Com a palavra que Deus tinha lhe dado. Então, é importante a gente pensar nisso, porque todo livramento divino, toda segunda chance que Deus dá pra gente, vem como uma oportunidade para se ouvir, crer e obedecer na sua palavra. Pena que a maioria das pessoas que recebem livramentos de Deus não percebe isso. E geralmente elas seguem as suas vidas aí sem se atentar à palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela vem pela segunda vez, né? E aí a pessoa vai seguindo assim, num ciclo assim de vazio de gratidão, ou às vezes de religiosidade. E só isso, mais nada. Não há transformação verdadeira. Então, as pessoas não vão se balizar. A ideia da baliza mesmo que a gente faz lá na autoescola,
pela palavra de Deus. Qual o ponto que eu devo esterçar o carro? É a palavra de Deus me dar essa direção. Quais pensamentos, como eu estou vivendo, o que eu estou fazendo, onde é o ponto de mudança? É a palavra de Deus que me dá isso. E quem corre com Deus, corrige os seus caminhos. Agarra essa oportunidade. Agarra de um jeito assim, porque não quer só ouvir e crer, mas quer praticar o que está na palavra. Ela ouve a instrução, recebe no coração. A pessoa tem um coração ensinável e começa a colocar isso em ação. Isso que significa agarrar a oportunidade. Então, envolve cabeça, coração e ação. Muda o nosso jeito de pensar, de sentir e de agir. Isso é correção de caminho. Não é só a ortodoxia da doutrina, o pensamento correto, mas é o que? É a ortopraxia. É a prática correta daquilo que eu aprendo. E o sentimento correto também em relação a isso. Deus trata todas as nossas instâncias. E aí, a gente vê que Jonas aceita a obrigação. Jonas, ele corrigiu o seu caminho, então agarrando a oportunidade e aceitando a obrigação. Vamos de novo, de 1 a 4. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com essa ordem: vá, grande cidade de Nínive, pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Jonas tinha uma obrigação antes e a mesma obrigação após o grande livramento de Deus. Ou seja, o profeta deveria ir pregar para a grande cidade de Nínive. Da primeira vez, lembra como foi? Jonas 1:2, de 1 a 2, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e proclame contra ela a mensagem que eu lhe darei. E sobre essa variação nos termos, eu trouxe aqui, tem um teólogo, o Walt Palmer Robertson, que diz assim: não é que Deus tivesse mudado de ideia. Jonas ainda deveria começar a mesma mensagem de julgamento, denunciando o pecado do povo. Todavia, a própria experiência de Jonas, dentro e fora do peixe, fala a respeito da possibilidade de perdão, restauração e bênção depois da condenação divina. Jonas, nesse momento, não é capaz de transmitir qualquer outra mensagem, queira ele ou não. Não importa o que ele diga. A sua experiência de vida proclama para os seus ouvintes: olhem para mim, perdão e restauração são possíveis, mesmo para aqueles que desobedecem a Deus e fogem dele. Em vez de pregar de modo exclusivo contra a cidade, a própria presença de Jonas proclamava esperança para a cidade. Olha que coisa maravilhosa. A obrigação que Jonas tinha era de ir proclamar aquilo que o próprio Deus tinha feito na vida dele. E a gente não se dá conta disso. O tema de Jonas deveria ser graça e verdade. A graça que salva, que perdoa e que restaura, sob pena de juízo e condenação cair sobre os que não se arrependem. Com vida, com a própria vida, e que a sua voz é que Jonas deveria proclamar. É aquilo que a gente sempre fala antes de vir para o púlpito, se a mensagem não falar com o pregador, ela não fala com a igreja. Então Deus faz, Jonas sai correndo de Deus, tal qual os ninivitas, mas Deus o alcança, a sua graça o envolve. E uma vez arrependido, ele vai lá pregar aquilo que ele vivenciou. Então, a gente pensa que às vezes a gente, a julgar pelo conteúdo do sermão, pela atitude de Jonas no capítulo 4, que a gente vai ver
mais pra frente, né? Parece que o profeta obedeceu com reservas, né? Mas não, ele foi para Nínive despejar apenas juízo e condenação. Parece que ele está com raiva, né? Ele vai lá e joga verdades sem a graça de Deus. Quando a gente lê o capítulo 4, né? A gente vê que não havia nada de graça na vida e na voz dele. Será? Como diria o escritor Adolf Hitcher, não sei se é assim que fala, né? Ele fala que uma verdade sem graça pode ser eclipsada por uma excitante mentira. Não, Jonas vai lá pregar o quê? Aquilo que ele viveu. Por mais que depois ele fique bravo com Deus, né? Que o povo se arrependeu, na hora que ele entra na cidade, a sua própria presença na cidade proclama a graça e misericórdia de Deus. Ele vai pregar o juízo, mas o juízo agora olha, Deus salva, mesmo que ele não queira. Então o verso 4 do nosso texto diz que Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia, proclamando: daqui 40 dias Nínive será destruída. Então o cumprimento desgraçado, vamos pensar o seguinte, porque ele dá obrigação por parte do profeta, ou seja, a vontade, a vida e a voz de Jonas aqui, desprovidos aparentemente de graça, podem ser comprovadas não só pelo sermão, mas na postura dele. Realmente, Jonas faz uma pregação assim, dura. Porque ele fala assim, ó, no 10, versículo 10. Tendo em vista que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não destruiu a cidade como tinha ameaçado. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu. Importante ressaltar que a palavra, ao dizer que Deus se arrependeu, vamos trabalhar isso aqui, né? Não indica aquela tristeza que nós temos quando a gente pensa em arrependimento. Que às vezes olha e fala, mas Deus se arrependeu? Deus pecou, porque arrependimento para o ser humano é o quê? É a tristeza gerada quando a gente peca e aquilo incomoda a gente e a gente se arrepende. Não é essa mesma tristeza quando a gente pensa em Deus se arrependendo, teologicamente falando. Então, antes, esse arrependimento de Deus aqui aponta para uma decisão da parte de Deus de mudar o seu método de lidar com as suas criaturas. Deus resolve fazer diferente. Então, ou seja, Deus decide despejar graça sobre graça na cidade de Nínive. É essa a ideia de arrependimento. Porque a mensagem é clara, Nínive seria destruída. E agora Deus fala, não, eu vou despejar graça. Ao invés de destruição, é graça. É graça. Então, o total repúdio aqui do pecado da parte do ser humano é agradável a Deus, né? O nosso arrependimento agrada a Deus. E o que acontece com Deus quando a gente se arrepende? Ele derrama graciosamente o seu amor. E o que acontece com os ninivitas? Arrependimento. Então Deus derrama graciosamente o seu amor, tal qual ele despejou sobre o profeta. Então, quando a gente olha Jonas, muitas vezes a gente pensa só na atitude então dele sem graça, só pregando que Nínive seria destruída, e a gente vê assim essa atitude de adolescente, né? Aborrecido por parte dele, serve de encorajamento. Oi? Como assim, Gisele? De encorajamento para aqueles que tentam correr com Deus, mas estão sozinhos, sem apoio humano. A gente que está lá todo dia buscando a transformação da nossa casa, da nossa classe, do nosso trabalho, da nossa sociedade. Agora eu não entendi nada, como assim? Olha só, mesmo emburrado, mesmo sem graça, quando Jonas obedece a Deus, ele viu que Deus age o quê? Com graça.
para transformar pecadores penitentes. Ele até chegou a dizer que sempre soube, e por isso ele fugiu do chamado. Olha lá no capítulo 4, verso 2. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu é Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois se arrepende, muda de ideia, despeja graça. E a gente achando que Deus é um Deus que só condena. Só condena. Quem corre com Deus descobre que mesmo sozinho, mesmo sendo falho, mesmo sendo pecador, mesmo às vezes estando desanimado, sem graça, sem vontade, porque às vezes a gente está ali, mas a gente já está cansado de estar ali, de estar lutando pela família, de estar lutando por um mundo melhor, de estar lutando, a gente está cansado. Mesmo assim, correndo com Deus, fazendo o que você tem que fazer, a gente colhe frutos de justiça e de transformação. Às vezes demora. Mas olha, tão logo se dispôs a obedecer, Jonas, mesmo que a contragosto, ele viu a grande cidade de Nínive sendo transformada pela graça de Deus. E isso devia encorajar a gente. Por quê? Porque quando a gente corre com Deus em busca da transformação, Deus age através de nós e apesar de nós. Porque tem dia que a gente está cansado e a gente chuta o balde. A gente chuta o balde, mas Deus conhece a gente, sabe no nosso coração. E aí, outra coisa que deve encorajar a gente, quando a gente olha então para Jonas, o profeta que fugiu, então a gente vê que apesar de nós, então Deus está lá, Deus derrama graça. Então não desiste. Outra coisa que deve encorajar a gente é o tamanho de Nínive. Além da ação graciosa de Deus, apesar da postura de Jonas, nós não podemos ser encorajados pela ação graciosa de Deus. Opa, nós podemos, tira o não daí. Nós devemos ser encorajados pela ação de Deus por causa do tamanho de Nínive. E isso é importante a gente trazer sempre à memória, né? Por quê? Porque muitas vezes quando a gente está sozinho, a gente se desencoraja fácil. Hoje, Dia dos Pais, amanhã é feriado em São Carlos, estamos aqui em pouquíssimos. É fácil desanimar. É fácil. Problema gigante, como é que a gente suporta, como é que a gente consegue. E 2 vezes a gente lê aqui, ó, a grande cidade de Nínive. Grande por quê? Grande de que forma? Olha só, Nínive ela é grande, primeiro pela sua história. Ela havia sido fundada pelo tataraneto de Noé, Nimrod, o primeiro homem poderoso da terra. Está lá em Gênesis 10, de 9 a 12. Ela é grande também pelo seu tamanho geográfico mesmo. Era uma cidade de cerca de 600 mil a 1 milhão de habitantes. Era 3 vezes o tamanho de São Carlos, no mínimo. Para aquela época, era muito grande. Hoje já é enorme, né? Mas era muito grande. Nínive é grande também pela sua influência. Ela era a capital do Império Assírio, um dos grandes impérios da história. Ela era grande também pelos seus pecados. Ela era reconhecida mundialmente por suas crueldades, perversidades e promiscuidades. Pois bem, quem sozinho, humanamente falando, teria a chance de ver transformada uma cidade assim? Uma cidade tão grande, tão petulante, poderosa e promíscua. Uma superpotência. E um profeta sozinho.
Pensa bem que Jonas ele foi tão bem sucedido naquilo que ele fez, porque ele estava correndo com Deus. Então, Deus parece fazer questão de registrar o tamanho de Nínive e a teimosia de Jonas para nos encorajar a aceitar as nossas obrigações com confiança, apesar de nós, apesar do tamanho dos problemas que a gente enfrenta. Porque tem problema que é grande demais pra gente, é coisa que a gente não consegue resolver. Quando a gente corre com Deus, a gente tem grande chance de ver pessoas, situações, famílias, instituições e sociedade transformadas pela graça soberana de Deus. Mas é necessário correr com Deus. Jonas, ao receber a segunda chance, então, ao receber a palavra do Senhor pela segunda vez, ele corrige o seu caminho. Ele agarra a oportunidade, ele aceita a obrigação, ele ouve, ele obedece a Deus. E aí, vale pra gente. O que a gente faz? O que a gente deve fazer também? Que a gente possa corrigir os nossos caminhos. Que a gente possa agarrar as oportunidades que Deus dá e aceitar as obrigações. Para que a gente possa ouvir a palavra de Deus e ser encorajado por essa palavra. E aí, conferir a ação de Deus. Jonas tinha corrigido seus caminhos, agora o profeta conferia a ação de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Por quê? Porque quando ele confere o que aconteceu, com Nínive, ele pode não ter gostado, mas que Deus fez uma grande obra, Deus fez. O que ele prometeu que faria, ele fez. Então, olha só, ele vê uma cidade inteira sendo transformada pelas suas ações. A cidade inteira de Nínive se rende aos pés do Senhor, recebe perdão e a sua graça é derramada. Jonas conferiu aqui uma ação graciosa de Deus, assim, transformadora, enorme, mesmo que ele não gostou. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na próxima semana. Mas que ele viu a ação de Deus, ele viu. Ele conferiu a ação de Deus. Ele conferiu. E quem corre com Deus, confere as suas ações. Para nós concluirmos, eu não sei o seu estado. Você que nos acompanha também pela internet, daqueles que aqui estão, pode ser que a gente esteja diante de um problema tão grande quanto a cidade de Nínive. Pior ainda, pode ser que você esteja sozinho lutando contra isso. Seja uma doença, seja para salvar o seu casamento, seja para salvar um filho, uma filha, seja para transformar o seu ambiente de trabalho, para transformar o seu ambiente de estudo, enfim, transformar a vida daqueles e aquelas que você ama, que cruzam o seu caminho, para enfrentar tentações da juventude, da vida adulta. Quantas lutas nós enfrentamos, cada um tem a sua luta. Jonas, sozinho, correndo com Deus, após corrigir os seus caminhos, pôde conferir a ação graciosa e transformadora de Deus na cidade de Nínive. Então guarda essa palavra para você. Você também pode. Agarre a oportunidade. Agradeça sempre. A gente canta que eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, por ter nos salvado, que a gente, às vezes, sem Cristo, a gente não saberia nem onde a gente estaria hoje. Agradeça os livramentos.
Ouça Deus, creia, obedeça e aceite a obrigação que Ele nos dá de anunciar com vida e com a nossa voz a sua graça. E por último, confira a ação poderosa de Deus na sua vida, porque Deus sempre age. O mundo ainda está por ver o que uma pessoa sozinha, correndo com Deus, pode fazer. A palavra diz que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, a gente pode mover montanhas. Então, a gente pode fazer acontecer. Creia, ore, obedeça, corra com Deus. Creia em Cristo, aquele que morreu e ressuscitou para nos livrar da morte eterna e nos dar vida eterna e vida em abundância. E essa vida em abundância está em correr com Deus, no poder do Santo Espírito. E que assim seja, que nós possamos sempre correr com Deus e estar com Deus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar nessa hora. Querido e amado Deus, nós achegamos-nos a Ti nessa hora, Pai, com alegria, com esperança, pois sabemos, ó Deus, que se realmente, Pai, nós corrigirmos os nossos caminhos, se realmente nós agarrarmos as oportunidades e nós realmente aceitarmos as obrigações que o Senhor tem para nós vamos poder ver, Senhor Deus, infinitas ações do Senhor nas nossas vidas, na nossa família, na nossa igreja, na nossa cidade, no nosso país. Por isso, nessa hora, Senhor, capacita-nos a caminhar com fé. Fortalece, Pai, Senhor, que nos redimiste dos nossos pecados através de Jesus Cristo e nos acolheste, Pai, como filhos e filhas através do batismo. Nós suplicamos nessa hora, Senhor e Deus, seja conosco. Nunca nos deixe esquecer que o Senhor é um Pai amoroso, gracioso e misericordioso. Pai, nós te damos graças, que nós possamos estar sempre firmes nessa fé, intercedendo pelo mundo. Por isso, nessa hora, nós colocamos diante de Ti, Senhor, a vida da Mariana, Senhor, fortalece ela. Clamamos pela vida, Senhor, dos membros dessa igreja, fortalece cada um, Pai. Fortalece, Pai, para que possamos andar nesse mundo tenebroso. Pedimos, ó Pai, pela saúde dos nossos idosos, abençoa a Dona Heloína, o Seu Pedro. Clamamos, ó Deus, pela saúde também de cada um que aqui congrega. Fortalece a nossa saúde, a nossa vida. Pedimos, ó Pai, pela nossa cidade, abençoa São Carlos, abençoa as autoridades aqui constituídas. Pedimos, ó Deus, pelo estado de São Paulo, pelo governador. Te pedimos, ó Pai, pelo Brasil, pelo presidente, pelos senadores, deputados. Senhor, em nome de Jesus, clamamos pelas autoridades constituídas, ó Deus, que eles possam olhar para o povo e pensar no povo, ó Deus. Pai, te pedimos que haja paz nesse ano que é ano de eleições, tão divididos, Senhor Deus, que nós estamos, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, que haja paz. Nós clamamos, pedimos, Senhor, também pelo fim das guerras no mundo todo. Intercedemos, ó Deus, que o Senhor abençoe também os pais da nossa comunidade. Abençoa os filhos e filhas também, para que possamos um ser para o outro canal de graça e de bênção, Pai. Oramos também pelas pessoas enfermas, ó Deus, por aqueles que sofrem com dificuldades, com privações. Usa-nos, Senhor, como instrumentos do Seu amor na vida do próximo. A Tua bondosa mão ampare cada pessoa e restaure as suas forças e as suas esperanças, dando ânimo para continuar a viver. Tudo que nós temos em nossos corações e mentes, nessa hora, queremos juntar a oração que Jesus Cristo ensinou, dizendo: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino,
Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre você, sobre sua vida, sobre a sua família e de todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a sua semana em nome de Jesus.